Olá, moçada, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Como vai? Tudo certinho? Olá, caro aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner, você está aqui no Matemática Agora Vai, um lugar onde você aprende matemática direto ao ponto. Gente, já deixa aquele like maroto no início do vídeo e compartilha. Manda um monte de gente assistir esse vídeo que é importantíssimo. Nessa aula de matemática a gente vai falar de função afim. A função afim, gente, também conhecida como função do primeiro grau, ela está relacionada à função do seguinte estilo: f de x igual a x mais b, aonde a e b são números reais, qualquer número real. Porém, para que a função já seja considerada afim, a gente tem uma condição de existência. Esse a, ou seja, esse número real que multiplica x, ele tem que ser diferente de zero. Se ele for igual a zero, a gente vai ter uma função constante, f de x igual a b já direto. E a gente quer uma função que varia conforme você está variando o valor de x, certo? Então, a gente vai ter ax mais b com a diferente de zero. Esse a podendo ser positivo ou negativo, não tem problema. Pessoal, esse a e b, eles são elementos importantes numa função. Por quê? O elemento b, inicialmente, ele é considerado como coeficiente linear. Eu posso dizer para você, resumidamente, que ele seria o ponto de partida da função, ou seja, quando esse x valer zero, a função vai ter um valor totalmente relacionado a esse valor de b, certo? Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo, você vai entender melhor como que esse b é importante, tá? Segundo elemento, o a. O a, gente, é conhecido como coeficiente angular da função. O que é o coeficiente angular da função? Ele vai determinar a taxa de crescimento dessa função, certo? Então, quanto maior for esse a, quanto maior for esse número multiplicado por x, mais rápido essa função cresce com o tempo, beleza? Então, a gente tem essas características importantíssimas. Coeficiente linear, o valor de partida da função. Normalmente, o ponto onde a sua função cruza o eixo y, o eixo da vertical. E o coeficiente angular determina a taxa de crescimento, o ângulo de variação dessa função, que a gente já vai ver também como funciona. Tá? Gente, a função afim, ela pode ser de dois tipos, crescente ou decrescente. E o valor desse coeficiente angular vai determinar isso. Se esse coeficiente angular for um valor maior do que zero, a gente vai ter essa função crescente. Mas se esse valor for menor do que zero, a função será considerada decrescente, beleza? Então a gente tem essa característica importante. Eu fiz aqui os gráficos, porque normalmente uma função gera um gráfico, e aí é importante a gente verificar. No plano cartesiano, a gente tem dois eixos importantes, o eixo das abscissas, onde a gente vai colocar sempre a variável independente, e o eixo das ordenadas, onde a gente coloca a variável dependente. Na função afim, x é a variável independente, porque é você que escolhe o valor de x. Já f de x, que é o resultado da função, depende do valor de x que você escolheu anteriormente. Nessa forma, gente, a gente tem x na abscissa, f de x na ordenada. E a gente tem essas retas que formam essa função. E é importante, o gráfico de uma função afim sempre vai ser uma reta, ok? Se a reta tivesse inclinação maior do que 90 graus, a gente diz que a função é decrescente, logo a é menor do que zero. Se a função tiver um ângulo entre 0 e 90 graus, a gente vai dizer que, nesse caso, a função é crescente, ou seja, o a é maior do que zero. E verifique, o bzinho aqui, ó, é o ponto onde a função cruza o eixo y, ou seja, qual é o valor que a função assume quando x é igual a zero. Tranquilo? E para a gente construir uma função, gente, a gente precisa de dois conjuntos importantíssimos. Um a gente escolhe, é chamado de domínio da função, e o outro é o conjunto imagem, que é aquele que vai ser formado a partir desse domínio. No nosso caso, o domínio da nossa função é x. E a imagem dessa função é f de x. Vou fazer um exemplo aqui para você, para a gente entender melhor como funciona esse sistema. Então eu coloquei ali, gente, um valor, tá? Para uma situação que é f de x é igual a 2x mais 1. A gente tem ali f de x igual a 2x mais 1. Beleza. Primeira coisa, o nosso coeficiente angular vale 2. Se o nosso coeficiente angular vale 2, a nossa função já é descrita imediatamente como a função crescente. Beleza?
Então a gente vai estar nessa situação, provavelmente a gente vai gerar um gráfico igual a esse, tá? O nosso valor de B, gente, ele vale 1. Ou seja, quando x for igual a 0, a função vai valer 1. Esse seria, entre aspas, o ponto de partida dessa função. E aí a gente constrói o nosso conjunto domínio, certo? Em função de x. A gente vai escolher valores para x para a gente substituir essa função a fim de plotar o gráfico dela. Por exemplo, eu posso escolher x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. A partir desse domínio, eu vou criar o conjunto imagem de x. O conjunto imagem também é conhecido como f de x. E como que a gente pode calcular essa imagem? Gente, a gente vai fazer a conta. Então, ó, 2x mais 1. Que x que eu vou usar? 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 mais 1 dá 3. X igual a 2. Então a gente vai fazer aqui a continha, ó. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Muito bem. X igual a 3. Então 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. E a partir daqui, gente, a gente percebe que cada domínio gera uma imagem, certo? Cada domínio gera uma imagem. Cada domínio gera uma imagem. Isso é a característica de uma função. Um domínio gerar uma imagem, beleza? A partir disso, você poderia plotar o gráfico da função, né? Colocando lá na sua reta graduada os valores do domínio que você usou. No caso ali nosso, 1, 2 e 3. E ela gera para você os resultados, né? Como resultados, a gente teria aqui, marcar aqui para você, a gente teria o valor 3, a gente teria o valor 5 e a gente teria o valor 7. E esse valor aqui embaixo que a gente não usou seria o nosso 1. E aí a gente tem a função estabelecida. Percebe que é simples, desde que você conheça bem cada um desses elementos relacionados da função e saiba analisar cada um deles. Beleza? Gente, isso é uma aula introdutória relacionada à função afim para você. Curtiu essa aula? Deixa mesmo aquele like, que era para você ter deixado já desde o início, mas deixa aí agora, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Importantíssima a sua participação e a sua presença aqui conosco. Um grande abraço, galera. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu! Tchau!